Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, turma. Bom dia. Eu estou aqui hoje com esse fundo que eu gosto muito, que é a Biblioteca Bombardeada em Londres, né? O Holland House. Quem procurar na internet vai achar. Essa é uma foto famosa nos bombardeios de Hitler na Segunda Guerra Mundial, em cima de Londres. Acertaram a Holland House e ficou de pé a biblioteca. Tem a foto antes e depois. E tem essas figuras aí. Essa foto é muito renomada, essa foto. As figuras aí, vendo que livros escaparam do bombardeio, quais ficaram chamuscados. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rocha, Eustáquio. Né? Vocês que gostam. Vocês andam de qual bicicleta? Calói ou Monarch? Qual é a bicicleta? Eu quero a minha Calói. Eu ando de Calói. Eu ia falar, Alberto. Você viu que Calói virou nos trend topics do Twitter? Você viu que no dia Calói disparou? Não vi não. Mas essa foto aí, só falar que essa foto hoje não existiria, porque está todo mundo no celular, né? Consultando o livro no celular. Então... a biblioteca está lá, eu acho que está lá. Se você entrar lá. Tá lá. E certamente tem sua versão virtual também. Virtual. Mas e aí, esse monarca é uma besta mesmo, né? Ele é fascista, ele é idiota, ele é o quê? Eu não sei, porque assim, eu tenho pouco tempo que eu conheço esse Flow. E eu acompanho um pouco, então eu não sei dizer. Agora, o cara falou uma besteira danada e depois falou que estava bêbado, né? Por isso que ele falou essas coisas. Agora, eu não sei dizer realmente se ele tem um passado fascista, coisa assim, eu não tenho ideia. Mas é mais provável que ele teve a intenção de chocar, né? de causar, sabe, que provavelmente o sujeito não sabe nem o que é essa história do nazismo. Você está vendo essa biblioteca aí destruída atrás do Alberto, né? Isso foi o começo da guerra, e em função dessas coisas aí o Churchill mandou bombardear Berlim, e Berlim foi bombardeado. Os alemães ficaram chocadíssimos, porque as famílias berlinenses eram criadas como crianças, né? Isoladas dos efeitos da guerra, então não tinham contato com as brutalidades que estavam sendo feitas nos campos de concentração e tal, e esse bombardeio em Berlim é que realmente faz com que eles entendam que eles estavam numa guerra, né? E aí não ia ficar barato, né? Então foram sucessivos bombardeios em Berlim. Depois desse aí, assim, eu hoje pela manhã vi uma charge muito interessante, que tem umas flores num jardim, na tira, e aí tem um caulezinho saindo assim com uma suástica na ponta, como se fosse uma flor nascendo ali no meio das outras flores. Aí a criança pergunta: mãe, está nascendo uma coisa esquisita no meio das flores. Aí a mãe fala: isso aí a gente tem que arrancar pela raiz. É praga. Tá? Então é o seguinte... O Alberto é muito próprio, né? O Alberto colocar essa foto aí, porque assim, essas pessoas parecem que não sabem o que aconteceu no século passado, no evento mais importante do século passado. É como se não existisse, né? O mundo se mobilizou para derrotar o nazismo, e vem esses caras aí, sabe? Hoje eu vi também outra charge muito interessante: soldado brasileiro na trincheira lá na Segunda Guerra, certo? Um olhando para o outro dizendo: porra, a gente está aqui tentando derrotar o nazismo, daqui a 80 anos vai aparecer um idiota dizendo elogiando o nazismo, sabe? Então, essas pessoas, elas perderam um pouco a noção das coisas, e aí é o seguinte: eu acho que tem que ser na marretada, não tem que passar pano, não tem que, assim, é zero de tolerância com isso. Agora, você diz que é ignorância, né? Porque quando é ignorância, você ainda tem chance de dar, sei lá, um desconto, né? Quando é má intenção, não. Esse monarca aí, depois eu estava vendo, ele era comentarista de jogos, né, de games, Minecraft, né? E aí
isso o cara já tinha um público grande por conta disso, né? Ele é burrão mesmo. Na verdade, eu acho assim que tem algumas estruturas aí do discurso deles que é meio comum nesse campo meio da extrema-direita. Não é uma coisa assim que sai do nada, assim, o Alberto ainda falando dessa origem dele, a gente sabe que há esse mundo do game, tem uma interface com esse mundo de parte dos gays, né? Não são todos, claro, com a interface com essa coisa da extrema-direita, e o uso dos argumentos, né? Eles são muito recorrentes. Então, qual que é a ideia da liberdade? A liberdade de você ser e defender o nazismo. Então, se usa muitos jogos de argumentos de linguagem nessa coisa da liberdade. E aí, o que acontece com o Kim Taguri, né? Ele vai e fala é como se eles usassem um argumento para aplicar numa lógica que não necessariamente aquele argumento foi feito para isso. Não se fala da liberdade de expressão para defender o nazismo. Assim como não se fala da ideia de que da autorregularização da sociedade, não intervenção do Estado, né, para justificar por que não punir, né, e não criminalizar o nazismo. Então, você tem, assim, o que eu acho interessante é você pegar como eles sustentam o que é insustentável, né, a partir de uma argumentação que está muito apropriada pela extrema-direita. Então, não é tão, assim, o tipo de argumento não é tão inusitado, do sai do nada e tudo mais. Ele tem uma estrutura comum. O Kim Kataguiri também se deu mal, né? Eu acho que ele não vai ser cassado, mas ele vai perder muito voto com isso, né? E o MBL muito financiamento, porque o MBL tem financiamento de judeus ricos de São Paulo, né? E isso daí não é nem pegar mal, é um verdadeiro absurdo, completo, né? Tem aquela coisa de não tolerar o intolerante, né? Que é o negócio lá do Popper, lá do passado, né? E mesmo o John Stuart Mill, quando o John Stuart Mill elaborou o argumento dele da liberdade de expressão, é a liberdade de expressão em busca da verdade. Não é liberdade de expressão para você sair mentindo. Ele nunca disse isso, para você ficar, enfim, defendendo teses falsas para enganar as pessoas. Né? Não se aplica liberdade de expressão nisso aí. Né? Isso aí Alberto, é o seguinte, o nazismo ele não é uma ideologia. Né? O nazismo é racismo. Né? É uma coisa concebida sob um pressuposto falso de que a raça ariana ela é superior, ela é melhor do que as outras raças, certo? E também, a partir desse pressuposto, ela se coloca no direito de eliminar uma outra raça que ela acha inferior. Né? E não são só os judeus. Né? Vamos lembrar que os nazistas achavam os eslavos, lá do leste da Europa, raças inferiores. Eles vão para cima da Polônia porque achavam que os poloneses eram uma raça inferior. Vão para cima da Tchecoslováquia, invadir a Tchecoslováquia porque já achava que era uma raça inferior. O Hitler, naquela coisa de criar territórios para produzir o Lebensraum, lá que ele falava que é o lugar onde essa raça ariana superior ia buscar espaço para produzir e tal. E aí vai para cima dos russos também, com esse pressuposto de que é uma raça inferior. Então, o nazismo ele é racismo. Né? Então, não tem como você admitir na democracia, certo, o direito da pessoa defender racismo. É absolutamente incompatível, né, com o sistema. Tá? O sistema democrático não admite isso. Além de racista, é autoritário, né? Mas aí, Rocha, o Bolsonaro e a família Bolsonaro estão aproveitando esse fato para dizer que, assim como a gente tem de condenar o nazismo, a gente tem de questionar também o bolchevismo e principalmente o stalinismo, né, que também causou muitos danos. Né?
você como um velho stalinista, o que, é que você tem? Não, peraí, não provoca, aí é sacanagem. Nem eu faço essa provocação com o Rocha, cara. Nem eu. Vou chamar ele de stalinista é sacanagem. O Rocha tira de letra, cara. O sonho do nazista é ser comparado com um comunista. Quer dizer, esse é um negócio tão tosco, né? Porque assim, o cara, quando fala isso, ele está querendo. Veja o que tem por trás disso, né? Do sujeito defender esse ponto de vista. Olha o que tem por trás. O cara é um nazista, entendeu? Ele sabe que nazismo é um negócio, sei lá, nazismo não dá nem para achar uma palavra para qualificar o nazismo, né? E aí ele é meio constrangido, como ele não pode dizer que é nazista, ele não pode sair defendendo o nazismo, porque dá essa confusão que deu aí ele fala, não, então temos que proibir o comunismo também. É uma piada, né? Entendeu? Não tem... O Rocha, aí você vai me desculpar de uma coisa, hein? Porque eu, como liberal, sou crítico dos dois. Né? Você estava falando aí que o nazismo tem uma ideologia de superioridade da raça, uma ideologia mentirosa. Mentirosa. Não é uma ideologia. É racismo. É racismo. Não é ideologia. Não, mas eles tinham na época do nazismo não são fundamentos de uma ideologia. Não, mas eles tinham uma ideologia época, propõe o quê? Melhorar a sociedade. Né? Mas eles tinham na época até aquela coisa lá do antropólogo Gobineau, né, que de fato existe superioridade da raça, uma pseudociência, né, uma ciência mentirosa. O comunismo também. Tá? O comunismo ele vinha com a superioridade de uma ideologia pseudocientífica, né, que o mundo caminhava cientificamente numa determinada direção. Marx teve vários acertos, mas vários erros crassos. Né? Então, e aí, em nome dessa ideologia, não é raça, né, mas em nome dessa ideologia, ele matava, perseguia, primeiro mandou para fora da Rússia, depois matou lá mesmo. Né? Tudo bem, Alberto, não, tudo bem. Você quer falar disso? Vamos falar de quantos americanos já mataram pelo mundo afora. Aí, vamos falar os japoneses mataram. Quer dizer, todo mundo matou. O Império Romano matou, a Igreja Católica matou para cacete. Esse raciocínio que você está fazendo vale para qualquer coisa. Não, peraí. O capitalismo, que vocês têm um preconceito antiburguês e anticapitalista, né? Que se você for pegar, veja só, o fascismo e o nazismo é anticapitalista. As pessoas não dizem isso. Eu estudei isso aí. Por quê? O capitalismo está baseado na liberdade na economia de mercado. O nazismo controla a economia de mercado. A grande figura, o grande ícone, o grande emblema do burguês era o judeu na Alemanha. O judeu é o burguês por excelência, o burguês destacado, o indivíduo. Né? Então, vamos exterminar o burguês por excelência. Né? Então, não, peraí. Ambas o judeu ideologias anticapitalistas entrou na linha de tiro, não era porque era burguês. Porque eu não... Assim, Alberto, quem desenhou o uniforme da SS, certo, foi o Hugo Boss. O Hugo Boss era o quê? Sim, era um operário, ele era um burguês. Daí, todas as grandes empresas alemãs aderiram ao nazismo, financiaram o nazismo, quer dizer, os mecanismos de mercado financiaram o nazismo. O Partido Nazista foi financiado por esses caras. A economia nazista é uma economia dirigida pelo Estado, dirigida pelo líder. Alberto, o capitalismo é um negócio tão amorfo assim, que ele se adapta a várias ideologias. Até, por exemplo, você vê a China comunista, o pessoal chama de capitalismo de Estado. Então, assim, o capitalismo ele tem uma capacidade de se adaptar, porque o que é que ele quer? É maximizar os lucros. Então, por exemplo, no Brasil, a ditadura militar foi boa. Depois veio a redemocratização. O capitalismo vai se adaptando. Sim. O capitalismo se adaptou até à escravidão, rapaz. Se não os ingleses irem para o pau para acabar com essa porcaria, vai até hoje. Mas aí eu faço o inverso, o Rocha, do argumento que você utilizou, eu utilizo de volta para você, que é o fato de que, né, você tem... Basicamente, você tem o seguinte, você tem tribos, o homem é tribal, e você vai lutar. Quem ganha é quem tem mais poder. Então, os espanhóis conquistaram a América espanhola, etc., não porque eram capitalistas, mas porque tinham aquele negócio vírus, armas, aço, e vou te dizer mais, e o cavalo, né? Porque o cavalo permitiu que eles conquistassem todo aquele território.
que os indígenas das Américas não tinham domesticado cavalo, não havia cavalo nas Américas. Né? Então, aí é um outro argumento, não tem nada a ver com o capitalismo. Eu chamo a atenção que o nosso amigo José Eustáquio Diniz Alves sabe, né? Eu chamo a atenção o seguinte, o mundo, a população mundial explodiu depois que o capitalismo passou a inovar brutalmente, que foi com a Revolução Industrial. Então, toda vez que você diz o capitalismo mata, o capitalismo permitiu, tanto é que a gente fala de crise ambiental por causa disso, uma explosão populacional. A riqueza aumentou tanto que o ser humano pôde, né, ter bilhões hoje, 8 bilhões de pessoas. Isso se deveu ao capitalismo. Né? O socialismo socialismo, comunismo, absolutamente ineficiente do ponto de vista de gerar riqueza. Eu vou dar um argumento para você, usando o teu argumento aí. Você falou agora há pouco da Espanha, né? Pizarro. E eu quero dizer o seguinte, se não fosse os bolcheviques, todo mundo falando alemão, meu amigo. Certo? Essa aqui é a realidade. Né? Quem quebrou as pernas do exército nazista foram os russos. Foram o exército... fizeram aquele acordinho mequetrefe do início da guerra. Porque eles que permitiram... Isso é literatura de almanaque. Porque é o seguinte, por que você não fala do acordo que o Chamberlain e o Daladier fizeram com o Hitler para entregar a Tchecoslováquia? Isso você não fala, né? Mas aí, o que aconteceu? Aí ele foi derrubado e veio o Churchill. Ao passo que não. Aí você mas aí você já tá adorando a pílula. O fato é o seguinte, bem objetivamente, o Daladier e o Chamberlain foram até Berlim, acompanhados do Mussolini, certo? Para entregar a Tchecoslováquia para o Hitler, na ausência dos tchecos. Os tchecos nem puderam comparecer nessa reunião. Né? A pretexto do quê? De reduzir, de segurar a guerra, de não deixar o Hitler avançar. O que o Stalin fez? O Stalin olhou essa situação, viu que os caras, a Inglaterra e a França fazendo acordo com o Hitler. Mas bom, se os caras estão fazendo acordo com o Hitler para entregar a Tchecoslováquia, por que eu não posso fazer um acordo com o Hitler para pegar um pedaço da Polônia? Agora, aí eu quero dizer para você o seguinte, um argumento insofismável. A Polônia foi dividida, a Alemanha ocupou uma parte e a União Soviética ocupou outra. Te pergunto, tinha campo de concentração na parte ocupada pelos russos? O campo de concentração era na Rússia mesmo, contra os cidadãos russos que eram contra o comunismo. Você entendeu? Olha, os russos perseguiram os judeus. Judeus comunistas. Conversa fiada. Até hoje os soviéticos são homenageados lá em Israel, tem monumento lá de homenagem aos caras. Israel, para com esse troço. Esse seu passado comunista faz com que você defenda o indefensável. Esse liberalismo fundamentalista teu tá turvando a tua... Eu acho que na guerra, o grande erro da guerra foi Pearl Harbor, que é quando os japoneses atacaram os Estados Unidos entrou. Porque é o seguinte, se ficasse Alemanha, Itália e Japão, na Eurásia, eu acho que aí o Rocha falou, está todo mundo falando alemão ali e não basta italiano. Mas olha... e japonês na Ásia. Quando entrou os Estados Unidos, aí desequilibrou. Porque não, por causa do tamanho dos Estados Unidos da época. Os Estados Unidos não iam entrar na guerra. Ele só entrou em 41. A guerra começou em 39. Na verdade, assim, eu acho que o corte deve ser outro para além do capitalismo e do socialismo. Acho que o corte também deve ser autoritarismo e regimes democráticos. Eu acho que o autoritarismo, seja da perspectiva comunista ou da perspectiva capitalista, é indefensável. Assim, não dá para usar nenhuma razão para usar esse tipo de coisa. A história mostra isso. E o pior é que a gente está agora conversando sobre o passado, mas nós estamos numa bica de uma invasão e de um conflito da OTAN e da Rússia na Ucrânia, ou seja, situação muito difícil também de agora. Traumatismo ucraniano. Estamos perto de um traumatismo ucraniano. O pessoal estava falando do Bolsonaro, que o Bolsonaro disse que ele pode sofrer um traumatismo ucraniano, que é tão burro. Entendeu? Ele falou isso mesmo? Não, é charge.
Mas devia ter falado. Podia ter acontecido. É burro. Agora, assim, eu acho que essa história aí foi bom ter acontecido, né? Porque eles tomaram uma varada, né? Esse Kim Katagari está aí passando esse constrangimento todo. Esse monarca, que é um idiota perfeito, está demitido, né? E isso vai atingir todo o... Porque não são só os dois, né? Isso é uma brincadeirinha que muita gente começa a fazer, e eu acho que essa semana encaixaram bem o golpe, foram para cima, isso vai parar, né? Eu não acredito que isso volte, né? Os órgãos de comunicação vão começar eu gostaria que cortar a principal consequência, né? Eu não acho que vão cassar o mandato do Kim Kataguiri, tá? Mas eu acho que vão, de fato, vai tramitar alguma coisa no Conselho de Ética. Vamos ver o que o Arthur Lira vai fazer, né? O Arthur Lira não quer confusão até a eleição, não quer... Mas eu acho, a minha visão é que ele vai perder muito voto. Ele vai... Porque o desgaste dele em São Paulo, a direita de São Paulo, que o financiava, que inclusive inclui a comunidade judaica, etc., né? Enfim, já parou imediatamente. Quer dizer, e tem aquele vereador de São Paulo, Holliday, né? Que talvez dispute com ele, né? Vai estar vendo ele perder votos, se coloca para pegar esse eleitorado ex-Kataguiri, né? E quem sabe não consegue ser eleito. Enfim, eu acho ótimo. Tá? Esse pessoal tem que apanhar mesmo. E muitas vezes acontece, depois de um evento como esse, a pessoa fica carimbada, né? E aí ela perde visibilidade, perde poder, perde tudo, né? Porque o carimbo é muito forte, né? O carimbo de defender o nazismo é muito violento, né? É muito, né, uma coisa absolutamente... Eu me lembro, eu visitei... Enfim, já fui algumas vezes ao Washington, e uma vez eu tentei visitar o Museu do Holocausto e não consegui, porque tinha fila, era verão, tinha que fazer uma reserva com grande antecedência, mas aí numa outra viagem eu consegui, né? É um museu absolutamente primoroso, bem feito, muito triste, claro, né? O Museu do Holocausto em Washington, mas eu levei a família inteira, é absolutamente fantástico o museu, aquilo ali é para você mostrar o que de fato aconteceu, né? Mas, Roberto, esse governo está cheio de gente nazista, né? Teve um outro caso aí, que eu nem acompanhei direito, o cara fez o símbolo nazista. Ardiles, outra besta quadrada. Então, mas sabe o que eu acho? E esse negócio que a Luciana está falando de autoritarismo, democracia, o Bolsonaro vai para a Rússia, né? A admiração que ele tem pelo autoritarismo do Putin, né? E o machismo e o autoritarismo do Putin, né? Então, assim, ele não está indo pela Rússia e pela bolchevique. Aí não é do Putin, aí é da sociedade, infelizmente, a sociedade russa é desse jeito. Né? Tem pesquisa de opinião na Rússia, 90% é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A sociedade defende isso. Então, é impossível que um governante não reflita aquela sociedade. No dia que a sociedade mudar, o governante vai mudar. Não tem jeito. A Luciana pode falar sobre isso com mais propriedade, mas esse aí é o ponto da academia, que se debate muito sobre a questão da universalidade dos direitos humanos, né? Porque esses estándares dos direitos humanos, tal como a gente conhece aqui no Ocidente, eles não entram, né, naquela região do mundo. Não entram na China, não entram na Rússia, não entram nos países da Europa Oriental, que estão aí, essa Ucrânia que está querendo entrar na OTAN, não tem nada de... Se você for fazer uma pesquisa, como essa que o Roberto falou, aí você vai se assustar com o resultado. Né? Aí você vai para o Oriente Médio, mesma coisa, entendeu? Então, quando a gente se depara com essas coisas, a gente vai cair na ficha de que, não é bem assim, né? Tem uma frase famosa daquele grande escritor que escreveu aquele livro Rumo à Estação Finlândia, né, Edmund Wilson, que ele diz que a Europa termina nos subúrbios de Viena. Viena é uma cidade mais oriental que Praga. Olha o mapinha lá. Quando eu li essa frase, né, aí eu fui no mapa, fui ver. Viena está mais no Oriente que Praga. É impressionante isso. A gente não se toca disso. O que ele está dizendo? Depois de Viena é tudo Ásia. Depois de Viena é tudo Ásia. A gente chama Europa Oriental porque foi uma vitória de marketing daquele pessoal. Mas você pega aqueles países, eles não têm tradição democrática. A Hungria, olha, a Rússia nunca foi tão democrática como ela é hoje. Eu sempre digo isso.
Foram 300 anos de Roma IX, inventaram lá uma cidade para botar de capital, né? Não tinha nada lá, e disseram, vamos construir São Petersburgo. Pô, é uma exploração gigante, né? Você tem camponês, você diz o seguinte, vamos extrair a grana dos camponeses, a produção dele, cobrar impostos, e vamos construir uma cidade zerada, né? Num lugar hoje que as pessoas estão indo embora por causa do frio. A Rússia está toda migrando, não sei se vocês estão vendo isso. Cada ano que passa, os russos saem do norte da Rússia e vão morar no sul. São Petersburgo está esvaziando. Cidade linda, maravilhosa. Agora, você só faz aquilo do zero, a cidade é feita do zero, né? Explorando camponeses, né? Então foram 300 anos de Roma IX, 70 anos de ditadura comunista sanguinária. 300 anos de Roma IX, Eustáquio. O Luciano, ele quer falar mal do Stalin. Não, então, 370 anos, e aí saiu para essa democracia meia sola, aí tem uma eleição, o cara ganha com 75% dos votos, está melhorando. Não tem como não dizer, né, Eustáquio? Está melhorando, não é o Butão, mas chega lá, né? Não, mas, Alberto, esse raciocínio seu, que a democracia vai vencendo, eu não acho que vai ser assim, não. Por exemplo, é muito significativo a carta do Putin com Xi Jinping, que fizeram agora no início das Olimpíadas e levando em consideração aí a questão da Ucrânia. O que eles colocam é exatamente isso, que não se pode utilizar os direitos humanos, né, e esse discurso de liberdade, etc., para fazer a expansão do Ocidente, como o Ocidente está fazendo. E eles estão dando um recado seguinte, não venha com esse papo de direitos humanos e da democracia burguesa ocidental para o nosso terreno. E são duas potências que estão aí. Então, assim, é o que o pessoal chama de consenso de Beijing, né? Tem o consenso de Washington, tem o consenso de Beijing. O consenso de Beijing é maior intervenção do Estado, maior autoritarismo, tá? Então, assim, são regimes diferentes. Eu não acho que a democracia está avançando. Ela avançou muito, né, nos últimos 200 anos, mas não quer dizer que ela vai avançar e que ela vai predominar como o Fukuyama achava, que nós estamos no fim da história, a democracia vai predominar. Eu acho que não, vai ter outros regimes funcionando paralelo. E a própria situação do Putin, né, mais de 20 anos que ele está oscilando entre presidente e primeiro-ministro, então, assim, você tem, assim, é difícil falar de uma democracia numa situação em que a gente tem mais de 20 anos do mesmo pessoa, da mesma liderança exercendo um poder, né? E tem gente até que brinca, que depende se quem importa mais, se é o primeiro-ministro ou o presidente, varia de acordo com o cargo que ele estiver ocupando. E tem toda uma geração, estava vendo um documentário outro dia, tem toda uma geração que cresceu e só conhece o Putin, né? Então, essa é uma situação bastante complicada também dessa perspectiva. Então, falar de uma democracia histórica, que é até difícil falar de democracia, mas assim, que vem melhorando, mas em termos comparativos, concordo com o que vocês estavam falando. O comparativo, nós estamos falando comparativo com o Ocidente, né? A gente tem sempre porque nós estamos no Ocidente, a gente tem essa perspectiva dos valores democráticos que são muito diferentes dos valores democráticos do Oriente. Isso aí, com certeza, a gente não tem a mesma noção. Agora, quando surge também alguns movimentos mais democráticos do outro lado, né, eles são logo abafados, são logo constrangidos, e isso também faz com que essa cultura também não mude tanto, né? O que, aliás, eu tenho sempre uma dúvida, né, porque é curioso, mas eu acho que de alguma maneira está repercutindo, porque os asiáticos mandam tantos estudantes para as universidades americanas, deve ser muito difícil voltar depois de ter experimentado a liberdade e voltar do mesmo jeito que saiu, né? Eu acho até que essa experiência nos Estados Unidos e tudo pode ter influenciado algumas lideranças, inclusive da China, no que se refere ao avanço do capitalismo, embora
voltamos a dizer, essa questão desses valores mais capitalistas de mercado, mas embora a questão do coisa seja, da liberdade ainda permanece muito problemática. Está aí a Bachelet querendo visitar a China, uma visita de verdade, e até agora não consegue. Ô, Rocha, você que está em Curitiba, falando em exercício democrático, né, exercício da liberdade, você que está aí em Curitiba, teve aquela manifestação, né, você tem muito mais informação do que a gente, né, tem a mídia local, você conhece gente pessoalmente, aquela manifestação fora da igreja, entrou na igreja. Quais são, primeiro, eu queria te perguntar, antes da sua interpretação e análise, quais são os fatos? O que aconteceu factualmente? Eu não entendi, veja só, eu não procurei detalhes, eu não entendi por que na frente da igreja, por que entraram na igreja, por acaso tem algum padre racista, não tem? Enfim, eu queria, né, que você narrasse primeiro os fatos friamente. Né? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, na minha opinião, foi uma sucessão de erros. Né? Naquele dia, aconteceram as manifestações pelo Brasil afora, em todos os lugares onde as pessoas conseguiram se organizar para protestar contra o assassinato do Mose, a paulada lá em Copacabana. Né? Não, foi na Barra. Na Barra. Então, aquele assassinato do congolês lá, a pauladas lá no Rio de Janeiro. E aí fizeram uma manifestação aqui, dos jovens negros e tal, e tem um vereador em Curitiba, o Renato, que é negro, de origem muito humilde, muito simples, da periferia mesmo, periferia raiz, que conseguiu furar a bolha e se formar, virar bacharel em Direito na Universidade Federal do Paraná, e pegou a carteira da ordem e concorreu pelo PT e se elegeu vereador. Aliás, na eleição passada, em Curitiba, se elegeram 3 negros, né? Sim. 2 deles pelo PT. Tá? O outro já tinha mandato, que é de um outro partido, era um ex-repórter da Rede Globo aqui, mas nessa eleição se elegeram a Carol e o Renato. São 2 negros na cota, que se concorreram, inclusive, pela cota, tiveram aqueles benefícios de financiamento e tal, e o PT elegeu 3 vereadores, 2 negros, dos negros, um homem e uma mulher. E o Renato é um jovem muito voluntarista, muito rebelde, né? E ele verbaliza muito, tem muito comportamento dessa juventude aí da periferia, de pobres, negros, de gente que está inconformada com a situação que a vida toda lhe destina, né? Aí eles foram fazer a manifestação naquela igreja. Por que naquela igreja? Porque aquela igreja, ela está construída onde no passado havia uma igreja construída por escravos, né, que era a Igreja dos Pretos. Por que a Igreja dos Pretos? Porque naquele tempo os pretos não podiam entrar em igreja de branco. Só uma pergunta. Isso é no centro de Curitiba? Isso na área central? No centro, no Largo da Ordem. No Largo da Ordem. Ali, vocês conhecem Curitiba, no Largo da Ordem. Tá? Bem no Largo da Ordem. No centro histórico. Em Ouro Preto tem uma igreja dos pretos também. A mesma história. No Rio tem, Olinda, em todo lugar tem, porque os pretos que se convertiam ao catolicismo não podiam frequentar a igreja dos brancos, né? Então, faziam igreja para os pretos, e em Curitiba foi assim. E ali, então, ali era o local da igreja dos pretos, né? A igreja do Rosário, aqui em Curitiba. E eles resolveram fazer manifestação ali no Largo da Ordem e depois foram até a frente da igreja. Quando eles chegaram na frente da igreja, a missa já estava se encerrando, né? E aí o padre começa a reclamar do barulho fora da igreja. Por que está acontecendo e tal? Essa manifestação aí, cadê a guarda municipal? Onde já se viu vir aí fazer manifestação na hora da missa e tal, não sei o quê. E aí a secretária dele lá na frente vai esclarecendo a manifestação assim, então tá bom, então deixa e tal. E aí ele encerra a missa. Ele encerra a missa e se retira. E aí, com o fim da missa, as pessoas vão saindo, certo? E na saída, certo, da missa, eu não vou falar o nome, mas tem uma figura aqui curitibana, que é uma reacionária, entendeu? E
resolveu encher o saco do pessoal que estava fazendo manifestação. O que vocês estão fazendo manifestação aqui na frente da igreja agora e tal? E começa ali uma altercação, certo? E aí outras pessoas falam, os manifestantes falam, e aí a manifestação acabou indo para dentro da igreja, entendeu? A igreja estava com as portas abertas, quase vazia já, e os manifestantes entraram para dentro da igreja. E os meninos foram lá para dentro, e um deles com a bandeira do Partido Comunista. Entendeu? Aí ficaram ali, acho que 3 ou 4, 5 minutos dentro da igreja e foram embora. Né? Saíram e foram para a rua. Porque, afinal de contas, a intenção deles não era fazer manifestação alguma dentro da igreja. Né? E aí é o seguinte, aí começa... Rocha, só para você enfatizar aqui, não foi interrompida a missa, nada disso. Não foi interrompida a missa e a igreja estava de porta aberta ao público. Eles entraram numa igreja que estava de porta aberta. Aquele ditado, por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta, né? Exatamente. Aí é o seguinte, aconteceu o quê? Esse erro, né, dos meninos, foi um erro entrar na igreja dessa forma, né? Ainda que não tenha sido uma invasão, é uma coisa mal educada, inconveniente, com a bandeira de um partido, seja lá qual for o partido político, entrar com bandeira de partido em igreja não é legal, né? Não é bacana, não é educado, não é conveniente, é um troço ruim. Né? Mas eles fizeram isso e saíram. Aí, a direita curitibana, de punhos de renda, né, pega esse episódio, certo? E faz um veneno na arquidiocese, dizendo, interromper a missa, invadir a igreja, tá? E aí a arquidiocese solta uma nota, condenando o ato de interrupção do culto, de invasão da igreja. E essa nota, certo? Ela vai daí determinar o resto da confusão, certo? Porque aí pegam o Renato, que é um negro rebelde, já teve vários problemas com a guarda municipal. Qual a idade dele? E aí partem para o cancelamento do cara, né? Porque, o cara invadiu a igreja, interrompeu o culto, não sei o quê, e começa uma confusão. Eu mesmo, que não sou do PT, certo? Não, assim, acho que ele errou, não devia ter feito isso, porque você não faz isso, não entra assim numa igreja, né? Eu vi aquilo e imediatamente me veio a impressão de que eles estavam construindo a cassação do mandato do vereador. Quer dizer, para mim, isso é uma agressão à vontade popular, porque você pode não gostar de nada do que ele faz, você não pode gostar de nada do que ele diz, mas o fato é o seguinte, ele é a voz dessa juventude pobre, negra e periférica na Câmara de Vereadores. E caçar o cara é uma agressão a essa gente. Né? Então, se a nossa democracia não é capaz de conviver com esse tipo de figura, é melhor fechar as portas. Entendeu? Aí eu saí em defesa dele, logo cedo. Quando eu vi aquilo, eu já entendi que era uma sacanagem da direita curitibana, eles estavam ideologizando, partidarizando um erro que os meninos cometeram, e aí eu saí em defesa e comecei a brigar aqui, para com esse troço. Né? E comecei também a cobrar o comportamento do padre. Tá? Porque o padre, se fosse o Dom Helder Câmara que estivesse rezando aquela missa, ele parava a missa, ia lá na porta da igreja, o que vocês estão querendo? Qual é o problema? Do Mose? Não, entra aqui, vamos protestar aqui dentro, vamos rezar aqui, em protesto contra um preto ser morto a paulada, isso é um absurdo, entra para cá. Se o Dom Evaristo Arnes estivesse rezando essa missa, ele faria o mesmo, trazia o protesto para dentro da igreja, convidaria as pessoas para entrar. Aí esse padre começa a reclamar e ele joga a opinião pública e joga a arquidiocese de Curitiba contra o vereador. Né? Isso é um absurdo completo, não tem cabimento. Então, o que está acontecendo aqui? Aí tentaram jogar essa questão no plano nacional. Essa foi outra presepada, outra malandragem, certo? Criar um fato nacional. Aí o Bolsonaro fala sobre o episódio. É um episódio de um vereador em Curitiba, isso é uma coisa menor, certo? Aí o Cidadania do Roberto Freire, meu amigo Roberto Freire, solta uma nota do Diretório Nacional. O que o Diretório Nacional do Cidadania solta uma nota de um problema de vereador em Curitiba? Quer dizer, é um negócio que não tem cabimento. Então tentaram fazer aí uma fumaça para influir na eleição presidencial, para meter uma pecha no PT, certo? Quer dizer, uma cretinice rematada, né? E vão quebrar a cara, porque estão querendo caçar o vereador, isso aí não vai funcionar.
E daqui a pouquinho isso aí vai ficar com cara de racismo, que é o que é, na verdade. Qual a idade do Renato? Qual a idade do Renato? Mais ou menos. Quantos anos tem o Renato, mais ou menos? Qual a idade? O Renato deve ter o quê? 22, 23 anos. Sabe o que eu acho? Isso pode até ajudar ele a ser candidato a deputado federal e ter uma votação estúpida para federal. Eles vão vitimar, porque as pessoas que estão querendo caçar o Renato, certo, são o pessoal do Batel. Mas eu acho que não vão caçar. Você acha que consegue? Eles reclamam depois, mas aí vem a história do nós contra eles. Certo? Vai acontecer isso, não tem como. Mas você acha que consegue caçar? Eu acho que não. Não caça porque não tem fundamento, Roberto. Não tem fundamento de cassação, que é isso. Com um ato fora da Câmara de Vereadores. E tem uma coisa aí, Rocha, que é muito interessante isso que você falou, que é o seguinte, eu acho que, não sei se é o Senado ou a Câmara, estão mudando a lei para que os políticos possam frequentar a igreja no período de eleição. Não sei se vocês viram isso. Saiu na Veja, saiu na Folha, várias coisas disso, porque tinha aquele negócio, né? Você podia ir na igreja, mas não podia falar nada de política, tal. E para evitar qualquer coisa, eles estão mudando a lei. Não, pode ir. Tipo, liberou geral para pedir voto nas igrejas. Então, quer dizer, no momento que, quando o pessoal entra na igreja para protestar, não pode. Agora, se você entra na igreja para pedir voto, pode. Isso ficou uma loucura. Eu vou te dizer uma coisa. Se fosse um grupo de meninos brancos que tivessem entrado naquela igreja, ninguém estava reclamando. Estão reclamando porque é o Renato, ele é preto, pobre, e eles têm muita dificuldade de conviver com isso na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é um prédio antigo, sabe, com toda aquela coisa protocolar, aquela coisa do barão, aristocrático. Do Visconde, aqui, os caras ainda acham isso aqui, entendeu? Então o vereador não é vereador, ele é uma coisa. Ô Rocha, duas coisas. Uma levinha, só para brincar, é o seguinte, eu acho muito curioso como os padres de Curitiba saem da igreja, às vezes, para dar bronca em quem está lá fora. Eu morei em Curitiba durante muito tempo, eu morava em frente à igreja de Santa Terezinha, né? E ali na igreja de Santa Terezinha, na missa de domingo, sempre tem muito flanelinha, né? E às vezes eles brigavam, faziam um barulho danado. O padre saía, às vezes, com uma certa frequência, e brigava com eles, mandava eles ficarem quietos, né? Então, agora, você me contando isso, me veio a lembrança de como é que o padre parava a missa para chamar a atenção do pessoal lá fora. Eu não consigo, não deve ser muito normal, muito usual isso em outros lugares do país. Mas, agora, essa coisa que o Eustáquio falou é curioso, porque, assim, ainda que haja essa proteção na igreja, né, para além do templo, né, quando há essa preocupação mínima de proteger o templo fisicamente, a igreja, política e igreja funcionam o tempo inteiro, inclusive com santinho forte por WhatsApp no dia da eleição. Então, assim, dividir essa coisa é absolutamente artificial numa realidade que nós estamos hoje. O Alberto até mudou o fundo dele lá agora. Agora estou no Supremo, agora. Você está falando muito de igreja. Eu lembrei que no Supremo o crucifixo ele ocupa o ponto mais alto do plenário, está acima do brasão da República. É verdade, ele está mesmo. Então, assim, é uma divisão totalmente artificial, porque hoje não tem nada disso, e se é que um dia teve, porque eu acho que também há muito tempo que não tem, né? Rocha, você dá uma sugestão lá para o Renato, diz, olha, o Alberto é um cara tal, eu converso com ele toda semana no programa, ele deu a seguinte sugestão, vai lá na igreja que você fez a manifestação e pede para se confessar com o padre, né? Ele tem que pegar esse padre aí, numa boa, estou falando sério, né? E se confessar com o padre. Né? E na confissão eles se arrumam lá, o padre não pode dizer o que foi confessado, né? Ele confessa o que ele achar que ele pecou, pode ser que ele não ache que ter entrado na igreja foi pecado, pode ser que ele ache que o pecado seja ele não lutar o suficientemente contra o racismo, mas ele deveria fazer isso, isso. Depende da religião dele, né? Qual que é a religião do Renato? Se ele não for católico, você pode? Não,
numa Você boa, pode- seja você pode uma ecumênico. Nós estamos, você vê, Lula vai ter Alckmin de vice, seja ecumênico, né? Não, Faz mal se confessar? A questão é o não, eu seguinte, quero saber, faz mal? eu quero Não saber faz. se uma pessoa que não é católica pode se confessar como padre Não, católico. vai lá e se... Mas é o seguinte, olha, ó, só para completar a história, a arquidiocese há muito conservadorismo, mas a arquidiocese de Curitiba sempre foi muito aberta, tem relações com o movimento sem terra, com o movimento sem teto, certo? É um espaço interessante, né? Apesar de todo o conservadorismo que sempre teve. E aí fez o seguinte, depois que emitiu a nota, certo? Veiculando informações erradas de que o culto tinha sido interrompido e de que a igreja tinha sido invadida, ela foi procurada logo pelo pessoal do protesto, e aí logo ela recompôs a posição dela e organizou uma missa, que vai ter agora no final de semana, em todas as igrejas de Curitiba, da paz, né? Contra a violência, contra esse negócio do Mose e tal. E aí então vai ter uma missa atrasada, né? Podia ter sido aquela, se o padre tivesse tido bom senso de chamar os manifestantes para dentro da igreja, não precisava disso. Então, agora a Mitra orientou, então vai ter uma missa aqui em Curitiba, em todas as igrejas, menos na Igreja do Rosário, lá no Largo da Ordem. Mas aí, sabe eu acho que o padre não absorveu bem o negócio. Mas não pode fazer a missa do lado de fora da igreja, na praça, na frente da igreja? Você está dando uma ideia aí para aumentar o tamanho da confusão. Pode ser. Não, porra. Não, mas você faz um ato, pô. Ou faz um ato ecumênico. Esse negócio, o Eustáquio, está muito... Eustáquio, seja mais ecumênico, Eustáquio. Alberto, deixa eu contar a história na época da ditadura. Eu não sei que ano que foi isso, foi 78, 70... Foi antes da fundação do PT. A gente usava muito as igrejas, principalmente a luta pela anistia, Dona Helena Greco e tal, e o pessoal resolveu fazer uma missa na igreja que chama Padre Eustáquio. Eu chamo Eustáquio por causa do Padre Eustáquio. Né? Tem a rua Padre Eustáquio, tem a igreja Padre Eustáquio, tem o bairro Padre Eustáquio. Bairro Padre Eustáquio. Então, teve a missa lá. E eu, com uns alunos, que a gente era muito porra louca nessa época, e o pessoal falou assim, não pode mexer com política. E aí é o seguinte, quando o pessoal estava todo mundo dentro da igreja, nós abrimos uma faixa que a gente era contra liberdades democráticas, a gente é a favor das liberdades políticas para trabalhadores e oprimidos, né? Porque a gente era mais radical. Então a gente abriu a faixa na frente da igreja, né? E quando o pessoal saiu, né, aquela faixa lá, o pessoal tirou foto, tudo. Os porra louca. Eu e mais 2 ou 3 colegas fizemos essa maluquice, o pessoal ficou puto, mas não aconteceu nada. Não Olha aconteceu aqui, nada. Mas exatamente assim, a juventude é gostosa por causa disso. É exatamente o que eles entraram na igreja, não arranharam nenhuma cadeira, não quebraram nada, não picharam nada, não mataram ninguém, não machucaram ninguém, não roubaram nada, quer dizer, nada. Então criaram aí um volume para uma coisa absolutamente um factoide um factoide. Pequena, né? Menor, paroquial. Aqui, vamos caminhar para o final aí, mais uns 5, 10... Mas eu queria só, antes de caminhar para o final, apesar dessa tentativa da direita curitibana, né, essa direita ressentida, magoada, né, com essa cara carrancuda, com essa alma penada, né, vem o Lula e faz um discurso nos 42 anos do PT, um discurso de paz e amor, né, de inclusão, de harmonia, de acolhimento, dizendo que ele não está magoado com ninguém, não está ressentido com nada, não tem nenhum desejo de vingança, que ele quer reconciliar o Brasil. É isso aí, entendeu? Tanto é que eu botei agora esse fundo aí, a Bolsa de Valores e o PT, a amizade, o aperto de mão. Agora, para você parar de falar que eu sou comunista, eu quero dizer o seguinte, que eu reconheço, eu fui criado dentro do partido, nasci e fui criado dentro do Partido Comunista Brasileiro, e eu reconheço que o PT tem 3 grandes obras que ninguém pode tirar do PT. A primeira, o PT tirou a esquerda da condição de coadjuvante histórica
para colocar na condição de protagonista na cena política partidária brasileira. Segundo lugar, o PT foi para o poder e fez o povo entender que a esquerda no poder é melhor para ele do que a direita. Tanto que agora está querendo que o PT volte, né? E o terceiro é ter criado a maior liderança popular da história do Brasil. Então, esses 3 trunfos ninguém tira do PT. Rocha, deixa eu te comentar um negócio importante, né? Todo respeito à sua formação comunista, né? Todos nós, cada um de nós teve uma formação, né? E é difícil nós nos livrarmos, eu da minha, você da sua. Né? Eustáquio até se livrou muito da dele, né? Tudo que ele falou aí de radical aí que ele fez, hoje mora na Lagoa Rodrigo de Freitas, é um marajá do Rio de Janeiro. Agora, se livrou. Com muito trabalho, com muito trabalho. Não, eu não disse que não foi. Eu estou dizendo assim, mas nós temos a nossa formação, né? Então, nós... Né? Se você pegar o Rocha, já teve na França forte um Partido Comunista Francês, acabou. Já teve Partido Comunista Italiano, acabou. Partido Comunista Português, acho que ainda tem lá um, né? Perdeu feio na eleição agora passada. Portugal não se apruma, né? O comunismo acabou em todo lugar, mas em Portugal ainda tem. Né? No Brasil tem um PCdoB. Você pega todos esses partidos de esquerda, né, que chegaram ao poder, são partidos social-democratas. O PT é a social-democracia brasileira. O nome é irrelevante. Né? O fenômeno da social-democracia é um fenômeno cujo partido tem a sua origem nos sindicatos. Os principais líderes, os sindicatos perderam poder, houve uma mudança grande do mundo do trabalho, né? Mas a origem do PT é sindical, né? Não só, mas importantíssimo. Os primeiros parlamentares do PT, ministros importantes, vieram da militância sindical. Se pegar o SPD alemão, a mesma coisa. Na Itália, né, o que hoje é a esquerda, lá a sinistra, a mesma coisa, e por aí vai. Aí, é claro, o PT também teve um peso grande da esquerda católica, né? Católica, né? O Partido Trabalhista do Reino Unido, a mesma coisa sindical. Agora, depois mudou. No passado, você olhava a lista de deputados, né? Então você tinha muita gente oriunda do mundo do trabalho, né? Da fábrica, da representação sindical. Isso vale para todos os países que eu mencionei. Hoje você olha a lista, já não é mais assim. Professores, em sua maioria, mudou, né? Mas a origem é essa, e você pode ver, na Espanha, PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, esse não mudou de nome, é o segundo mais antigo. O mais antigo de todos é o SPD alemão, Partido Social Democrata. Aí o PSOE, o que, sei lá, é menos de 10 anos, nasceu menos de 10 anos depois do SPD, né? O PT fez 42 anos, é longevo, esses partidos à esquerda. A Itália foi mais torta, né? Porque a Itália... A social-democracia na Itália era o PCI, né, Partido Comunista Italiano, que acabou em função do fim da União Soviética. Não fazia sentido você... Né, fim da União Soviética misturado com mãos limpas, mas mais fim da União Soviética. Não fazia sentido. Aí eles mudaram o nome, Partido da Sinistra, né? Della Sinistra. Partido della Sinistra, né? Da esquerda. Né? Eu me lembro, eu era criança, morreu aquele grande líder, né? Porque aqui era... Os grandes líderes do PCI foram o Palmiro Togliatti, né, e depois o Enrico Berlinguer, né, que morreu subitamente de um derrame. Né, e eu me recordo dos funerais dele, aquilo parou a Itália. Porque o Partido Comunista Italiano era muito... Né, ele mobilizava, só que mudou tudo, as sociedades enriqueceram demais. Né, e você continuou com a representação de esquerda, né, tendo mais votos dos trabalhadores nesses países europeus, mas países todos muito ricos. A Itália é muito rica, né, com políticas redistributivas, políticas mais gastadoras, né, do que a direita, digamos assim. Agora, mudou um pouco o perfil, mudou bastante o perfil do representante, né, como eu disse. Roberto, só para completar o que você está falando, a famosa frase do Marx lá, que era trabalhadores de todo mundo, univos. Você não tem nada a perder a não ser vossos grilhões. Né? Então, a ideia é o seguinte, você só tinha os grilhões para perder. Hoje não. Hoje a classe operária tem muito a perder. Tem salário, tem direito trabalhista, tem proteção social, etc. Então, a coisa mudou. Quando Marx escreveu o governo, o Estado só tinha 2 ou 3 coisas. Ele tinha a justiça, os juízes,
ele tinha os militares para defender de invasão, guerra, e ele tinha a polícia. Não existia Banco Central na época de Marx. Não existia essa figura do Banco Central. Não existia saúde pública. Não existia educação pública. O Estado era mínimo. Era o mínimo do mínimo do mínimo. Marx só viu esse Estado. Marx não conheceu o Estado que nós E conhecemos. se não fosse a Revolução Bolchevique seria assim até hoje. Fala, Luciano. Não. Eu queria falar. Começou antes, começou com Bismarck. O Estado de bem-estar social começou no século XIX, não começou no século XX. Isso não é verdade, factualmente. Eu queria falar sobre esse ponto, né, dessa coisa que começou o assunto, um pouco desse processo da moderação do PT, né? Outro dia eu estava ouvindo uma explicação de um cientista político norte-americano, Ian Shapiro, e ele estava buscando explicar, assim, de uma maneira mais macro, qual foi o espaço e por que houve o crescimento da extrema-direita, né? Esse vácuo, encontrar esse espaço no jogo político que fez com que a extrema-direita crescesse. Então, ele começa meio falando um pouco dessa tendência da esquerda para o centro, né? O que ele coloca? Olha, houve um momento em que você tinha, né, a União Soviética, você tinha a ameaça comunista, a ameaça socialista ao capitalismo, e o capitalismo achou que dava para intermediar, né, para aceitar aquela situação com a social-democracia. Então, a social-democracia foi uma coisa que o liberalismo aceitou para evitar um mal maior, que seria o socialismo e o comunismo. Com o fim da União Soviética, com o fim do projeto do comunismo enquanto uma ameaça real ao capitalismo, então, o que ele teria feito? O liberalismo teria ganhado mais força, mais espaço, né? Então, o socialismo e o comunismo deixam de ser uma ameaça e ele começa a ficar, então, com mais liberdade para atacar a social-democracia, que durante muito tempo aceitou, mas que não necessariamente era o que ele considerava o ideal. Então, eu acho que, assim, isso justifica um pouco. Depois eu fiquei pensando nisso, inclusive em relação ao Brasil, né? Porque muito se fala, a extrema-direita costuma dizer que, os bolsonaristas costumam dizer que PT e PSDB é a mesma coisa, né? Que são todos com nenhum deles seriam liberais. Eu acho que é até muito curioso, porque, na minha perspectiva, se olhar os governos do PSDB, eu acho ele até mais liberal da economia do que o governo Bolsonaro. Mas, vamos pegar em termos do discurso, né? Então, você tem esse processo que pode estar, de fato, assim, justifique um pouco também essa acomodação no jogo político dessa esquerda vir para o centro, né? E dentro desse jogo internacional, que também repercute aqui, e eu acho que esse diálogo que está aí atrás, que o Alberto colocou no fundo dele aí, é um diálogo que é o que o Lula falou, ele não precisa prometer muita coisa em relação ao futuro, porque o primeiro mandato dele ele falou dos dois, mas eu chamo mais atenção para o primeiro, é a evidência do que ele pode fazer, né, em relação a essa questão da economia e tudo mais. Então, eu acho que... E só uma coisa, o Rocha, eu não sei se o Brasil aprendeu que a esquerda pode fazer mais. Eu acho que o Brasil ainda é muito conservador, se você pega os valores conservadores de costumes, da lei e da ordem, 50% dos brasileiros compram esses discursos com muito forte. Então, em termos de valores, eu não sei se eles são a esquerda, mas, por um lado, eles têm uma confiança muito grande em um líder, né, eles acreditam que pode fazer mais pelos mais pobres e pela experiência também do passado. Luciana, eu queria só completar uma coisa que você falou aí. Eu concordo plenamente com isso, que com o fim da União Soviética, o liberalismo ganhou força. Agora, também porque você teve os famosos 30 anos gloriosos, né, e até o final do século passado, a economia mundial estava crescendo numa taxa relativamente grande. Então, é muito mais fácil uma economia crescendo você repartir o bolo, né, para os vários trabalhadores, e aceitar para um partido social-democrata, etc. Quando começa a entrar em crise,
e a crise, principalmente na última década, depois de 2008, principalmente, né, com a grande crise internacional, isso vai ficando mais difícil. Então, a polarização aumenta, falta recurso para você calar a boca, vamos dizer assim, dos setores mais inconformados, né? Por isso que eu acho que essa perspectiva do Alberto, eu sempre questiono ele, é o seguinte, eu acho que a democracia avançou realmente muito, mas agora ela está numa encruzilhada. Você vê que no mundo, se você pegar as estatísticas do The Economist, do Our World in Data, etc., a democracia recuou no mundo. Não, World in Data não vem com essa conversa, não. A The Economist está errada. Eu retuitei ontem o Jairo Nicolau, o Jairo dizendo o seguinte, que... Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar lá. A The Economist diz que o Reino Unido é mais democrático que Portugal. Você está de sacanagem, né? Você está de sacanagem. Com base em quê? Pô? O Jairo botou isso lá, eu retuitei isso aí. É uma vergonha dizer isso aí. Uma vergonha dizer isso. Portugal tem... Inglaterra tem 2 partidos, Portugal tem uma meia dúzia, 7 partidos. Mas não é nem isso, Rocha. Sabe o que é? É uma coisa, uma visão meio anglo-saxã centrada, entendeu? Você tem que ter um modelinho de democracia. Quem mais se aproxima daquele modelo é mais democrático. Você tem um Portugal, por exemplo, eu botei aí atrás de mim o Butão. Né? Eu queria que você falasse um pouco do Butão. Né? Não, ele não ia encerrar esse programa hoje sem fazer uma sacanagem. Olha, o Butão está concorrendo a melhor filme estrangeiro no Oscar. Tá? Um país que tem menos de 1 milhão de habitantes. Isso é um show. A cultura butanesa tomando conta do mundo. Butanesca. Você se deu mal agora, porque o Butão está na onda. Como é que é o filme? Você que está por dentro do Butão, como é que é o filme? Eu não vi o filme ainda, mas isso aí é imperdoável. É porque não tive acesso aqui. Nós estamos na periferia. Por falar em filme, antes que encerre, uma coisa séria. Tem um documentário, que é uma entrevista do Oliver Stone com o Putin. Não sei se vocês viram. Já assistiram ou não? Não. Documentário do Oliver Stone com o Putin, uma longa entrevista. Ele ficou vários dias lá na Rússia com o Putin e fez um documentário que é uma longa entrevista sobre todos os assuntos. É muito interessante porque, como a gente está no Ocidente, a gente ouve muito o lado do Ocidente, né? E quando você ouve o cara falando, nu e cru, ali ele despejando os argumentos dele, é muito interessante, sabe? Muito interessante. Outro dia a Sputnik divulgou uma entrevista do Putin com uma jornalista americana. Muito bom. A jornalista americana dá uma dúvida dele, ele truca em cima assim, e ela fica caladinha, porque não tinha o que falar. Cara, e ela foi uma jornalista inglesa, e ela, a cara dela é impassível, aquela cara má. E eu falando, porra, não é possível que essa mulher não mexa nenhum músculo. Ela não acusou o golpe. A resposta do Putin foi inacreditável. Nunca vi tanta transparência num político. Demolidora. Assistam aí o documentário dele com o Oliver Stone, é muito interessante. Tá onde o Manda o link pra gente. Netflix. Netflix, você acha em qualquer lugar. Né? A entrevista do Oliver Stone vai aparecer. Isso, Putin Oliver Stone vai aparecer. Muito bacana. Um abraço para vocês, hein? Bom dia para todo mundo. Até. Tchau, gente.